Oi, gente, isso não é um teste, estou na minha mão o novo livro do Donelewski. Sim, o novo livro dele, que vai lançar lá em outubro. Eu já tenho aqui, fui uma das poucas pessoas do mundo selecionadas a receber uma Galen, né, que eles chamam de Advanced Copy, uma cópia avançada, adiantada aí, né, pré-revisão final. Já falamos de todos esses detalhes. E deixando aqui bem claro, antes de tudo, já a introdução, esse vídeo ele não é patrocinado de nenhuma forma, tá? Eu sou só um leitor aí, li uns pedaços, compartilhando aí o que eu achei do livro, minhas primeiras impressões, um pouquinho do enredo, bem pouquinho, né, não vamos falar tanto assim. Mas enfim, antes só da gente começar o vídeo, vou deixar aqui uma mensagem em uns 15 segundinhos, porque mesmo deixando legendas aqui em inglês no vídeo, né, porque eu vou mandar, né, pros meus amigos gringos, pro pessoal da Pentium, pro próprio Mark, né, então, né, hello, in case anyone from Pentium is watching this, or Mark himself, or Hazel, I just thank you, it feels so grateful, I'm a big fan, if you can notice it, and it feels like a big, like, I don't know if I want to say a reward, but I feel really lucky to be able to partake in this journey and make something about it with the little skills I have. So thank you, and now to the video. Bom, gente, então vamos lá. Como que esse vídeo vai funcionar? Eu dividi ele em algumas partes. Então, primeiro a gente vai falar sobre o que é isso aqui, né? Por que eu tenho esse livro adiantado, o que é essa versão, como que ela vai diferir da versão final que vai ser lançada lá em outubro. Em segunda parte, sobre, né, o enredo mesmo, a história que se passa nesse livro de faroeste, né? O Tom Crossing. Em terceiro lugar, sobre a formatação, né, sobre o formato das páginas, como que é a estrutura do livro, a estrutura da narrativa, né, se é diferente, se é similar a House of Leaves, né, como que isso funciona. E depois tem alguns extras, como por exemplo, se você gostou, né, se você tiver interesse, como que você faria para comprar aqui no Brasil esse livro, ou mesmo, né, o pessoal de fora. E também um lugar para conversar, se você quiser conversar sobre esse livro ou sobre os outros livros do autor, também vamos falar de tudo isso. Mas em primeiro lugar, o que é isso aqui e por que eu tenho? Essa aqui, né, como vai dar para ver aqui, é uma Advanced Readers Edition, que é enviada aí para alguns escritores, para alguns leitores, para lerem, né, antes do lançamento. Então, quando você vê reviews antes do lançamento, coisas assim, são de pessoas que recebem esse tipo de versão, né? Ela é uma versão pré a versão final, né? A versão final foi terminada recentemente pelo Daniel Epps, que ele até fez um vídeo sobre. Isso até serve, né, de um disclaimer, eu já li aqui os 5 primeiros capítulos, que o que eu estou lendo é pré a versão final do livro, né? O papel que eu estou lendo no livro não é o papel que vai ser do final. A capa provavelmente não vai ser exatamente igual, né? Ela está numa versão, né, muito mais barata, porque, né, isso aqui é distribuído de graça para leitores, escritores, enfim. E, né, fui aí o sortudo, a pessoa escolhida do Brasil a receber esse livro. Que sorte, não consigo acreditar ainda. Thank you so much. E sem dúvida também obrigado a todos vocês que por algum motivo clicaram no vídeo meu e assistiram um pouco, porque isso sem dúvida também é graças a tudo isso. Essa versão ela é o livro completo, né, todas as suas 1.232 páginas. Existe uma versão menor que eles também enviaram para as outras pessoas, que é uma versão que contém só os 5 primeiros capítulos. Inclusive isso foi uma das decisões que eu fiz, foi fazer esse vídeo depois de ler os 5 primeiros, né, que é o que eles chamaram de teaser ou primeiro ato. Então eu quis ler essa introdução da história antes de fazer um vídeo, né, para eu ter uma noção boa e não o livro inteiro, até porque eu não queria ter muito dos spoilers na minha cabeça, e assim eu teria pelo menos uma introdução aí inicial ao universo aqui apresentado pelo Donelewski. Então, partindo aí para qual é essa história, desde o começo, antes da gente nem saber o título, a gente já sabia uma coisa, e uma coisa sempre foi muito bem definida. Esse livro ele é um western, um livro de faroeste. Ele se passa em 1982 em Utah, né, um estado ali dos Estados Unidos, que é onde o Donelewski ele cresceu ali, se eu não me engano, a partir dos 10 anos. Então esse livro ele lida muito com esse lugar por onde ele, basicamente, ele cresceu, né, ali sua final da infância, adolescência, enfim. E o que esse livro traz? Então, o Donelewski, ele comentou até nas redes dele, e isso tá sendo um grande princípio, assim, que eu estou tendo, ele falou algo, tipo, vou colocar aí a frase, mas é tipo, não compartilhem spoilers, mas rédeas soltas para compartilhar a sua experiência emocional com esse livro. Então, eu vou tentar aí falar o mínimo possível sobre, né, o enredo de verdade, dando aí só uma ideia. Então, como eu falei, esse livro tem a ver com a certa adolescência do Donelewski, e os protagonistas são todos aí adolescentes, lembrando talvez aí o One Revolutions. Então aqui a gente tem personagens de 15, 16, 17 anos, né, vão ser as lentes pelas quais a gente vê muita parte da história. Existem personagens mais velhos, existem núcleos mais velhos aqui da história, mas aí o centro tá nesses personagens. Essa história, na verdade, ela começa aqui em The Familiar Volume 1, né, que a gente teve uma espécie de preview dessa história, e como que era a história lá em The Familiar Volume 1. Ela era uma história de 7 páginas, super pequena, super simples, e ela apresentava um menino, né, um adolescente, né, o Tom, na cama, morrendo de câncer. E Tom tinha um último desejo, né, ele contava, né, ele estava falando com o interlocutor ali na época misterioso, aqui a gente já descobre quem é, tem algumas mudanças também entre as versões aí, o que é relevante para a história, mas calma aí. E o Tom basicamente comenta sobre uma espécie assim, de 2 ranchos que os cavalos ficam. Então existe o rancho A e o rancho B. Tudo isso administrado pelo Old Port, né, o Senhor Port. E o que é apresentado na história, que também vai ser bem relevante aqui, é que se os cavalos estão no rancho A, tudo bem, mas se os cavalos estão no rancho B, eles vão ser mortos no próximo dia.
vai ser estabelecido, né, o Port, como vai ser descoberto aqui, ele é dono de uma empresa de carnes e tal, então se os cavalos um dia forem pro Rancho B, né, esses 2 cavalos aqui, eles seriam mortos no próximo dia, um tema aí bem recorrente em The Família, por exemplo, nessa questão toda da violência animal e tal, né, de salvar os animais da violência. É um tema bem comum nas obras do autor, né, até em House of Leaves, dá pra pensar nisso, ali no capítulo 6, ou na referência ali ao Minotauro, na parte mais animal da coisa, né, ou da criança deformada, enfim, né, tem muitos ângulos que se pode ver sobre tudo isso, os animais de um Revolutions, mas, né, são muitas coisas, não quero confundir ninguém aqui, o que a gente tem aqui em Tons Crossing. A primeira frase do livro é algo como, tipo, né, eu não posso meio que citar ela completamente, mas ela fala sobre como é difícil entender um horror tão horrível, né, um terror tão terrível, pode começar numa cena tão pacífica. E ele descreve essa cena pacífica em algumas linhas pra gente, de uma criança aí nova na cidade, né, criança eu falo no caso kids no sentido americano, né, então seria algo como um adolescente mesmo, tranquilo, e esses 2 cavalos ali, ainda no rancho A, né? E essa cena praticamente idílica, assim. O livro ele vai centrar muito na amizade entre Kalin e Tom, e a gente vai ver ali que eles roubavam esses cavalos quando eles estavam no rancho A, né? E o Sr. Port estava longe, pra, né, passear por aí, pelas montanhas, enfim, né? O livro se passa em Utah, e Utah tem várias montanhas, inclusive eu vou estar adicionando aí algumas imagens no vídeo, cortesia do Michael Kirkham, thank you so much, Michael, que é uma pessoa que mora em Utah e essa história se passa em Utah, né, alguns locais como Provo, enfim, e a gente tá fazendo uma espécie de grupo de leitura de todo mundo que recebeu essas cópias adiantadas aí, e ele tá compartilhando essas fotos, o que é incrível. Então, thank you so much, Michael. E óbvio, como qualquer pessoa imaginaria, a história ela tem esse seu gatilho quando esses cavalos, eventualmente, né, são movidos por esse rancho B. Ou seja, se ninguém fizer nada, eles vão ser mortos. Então, ele trata aí dessa missão de salvar esses animais, né, da morte. Então, o desejo antes da morte de Tom, mencionado ali na família, era que se um dia o Sr. Port colocasse esses cavalos no rancho B, que eles fossem levados a The Crossing, né, a travessia, as encruzilhadas, a um lugar chamado The Crossing, e fossem libertos. O que mais eu posso falar aqui de enredo? A gente tem aqui todo tipo de coisa que você pode esperar da Netflix, tem algumas interjeições que eu vou falar mais na parte sobre o formato do livro, mas a gente tem aqui todo tipo de cena, né? Como eu falei, ele é um livro de faroeste, né? Ele é um western. Então, assim, todas as cenas com os homens malvados, assim, você pode esperar o que é esperado de um western, né? Tem uma cena aqui, sem muitos detalhes, mas de uma cena de poker, de todos esses homens ali nessa cena de poker, né? Esses homens adultos, mais velhos e tal. Eu falei, né? O livro aí tem muito esse centro dos adolescentes, mas tem também, né? Os personagens mais velhos, tem a mãe de alguns personagens também já aparece nesses primeiros 5 capítulos também, numa função bem importante, assim. E além de tudo, também esse livro vai trazer muito ali da questão da vida numa cidade pequena, meio talvez um Twin Peaks, assim, né, toda essa atmosfera, a vivência na escola, tem um pouquinho disso também, né, tipo, questões de bullying, assim, também são levantadas, tem que tratar ali nessa questão tanto dessa vivência desse pessoal mais novo, e essa questão desse pessoal mais velho, e tem muito no centro um conflito que é entre a família dos Gatestones, né, que é o Tom Gatestone, e a família dos Porters, né, nessa espécie de conflito generacional, né, com o tataravô de um com o tataravô de outro, e as missões, as armas que eram usadas, enfim, os cavalos que foram passando, né, todo esse tipo de coisa aí. É um livro de faroeste, né? Tem um grande chapéu aí na capa, né? Para avisar todo mundo sobre o que é esse livro. Esse livro é isso sim, e ele também é muito mais. Voltando só então para o que eu estava falando ali de uma cena de poker, então vai mostrar, por exemplo, todos esses adultos ali, né? Reunidos nessa mesa, jogando, e o modo como eles não gostam do que está acontecendo, né? E fica bravo, joga um copo para lá, joga um copo para cá. Então, assim, todas essas cenas assim, né? Os homens ali trajados e tal, é o que vocês esperam de um western e, né, isso que você vai encontrar aqui. O western, assim, por natureza, ele traz um ambiente mais masculino, mas isso não é deixado de lado, né, que as personagens femininas também quero deixar isso aqui bem claro. É um personagem que eu não vou falar o nome porque é um pouquinho spoiler, o nome dela aparece lá pra página 40 e pouco só, mas que é uma personagem magnífica, tão central pra obra, nossa, maravilhosa, quando o nome dela aparece, você toma um baque, assim, é fantástico. Tem também a mãe de um dos meninos, que vai lembrar um pouquinho, lembrou pelo menos pra mim, lembrou um pouquinho a Esther de The Familiar, né, a mãe da Xander. Então não se preocupe, o Daniel Aronofsky não deixou nada disso de lado. Eu só falando que nada disso é negligenciado, a gente tem um todo aqui, né, todo, eu li 5 capítulos, mas aqui um todo magnífico, né. Tô falando um pouquinho da estrutura do livro, do seu formato. Então, primeiro falando do formato geral, o livro ele tem 25 capítulos, definido uma estrutura, pelo menos até onde eu imagino, bem definida de 5 atos, como foi comum em The Familiar ou mesmo em On Revolution. E até House of Leaves, dá pra pensar, né? Tem as 5 explorações e tal. E tem um formato bem definido, como é da prática do Nelevsky. Eles têm o que aconteceu antes, os 25 capítulos, e o que aconteceu depois. E esse livro, assim como House of Leaves, né? Tem ali, escrito por Zampan, ele também tem escrito por um nome, ele tem né, escrito por, né, não escrito, né? Ele tem escrito só by, então by, tal, né, tem uma sigla, e transcrito por, e um símbolo esquisito que ninguém sabe o que significa. Não sei se isso vai ser respondido em algum momento,
Mas assim, tem esse mesmo mistério. Nesse sentido, sim, similar a House of Leaves. E esse livro ele apresenta uma voz. Ele é um pouco oral, num sentido talvez ele meio Grande Sertão Veredas, assim. Então, por exemplo, tem várias palavras como for, ou naked, ou todas as palavras que terminam em NG, que vão ser ali levemente alteradas, né? O for vira um fur, todas as palavras em NG viram só in, né? Então tons crossing, e aí seria todo escrito tons crossing, né? Sem o G no final. Tem algumas outras particularidades aí mais linguísticas, né? Enough vira enough, né? Tô colocando aí as palavras, né? Porque foneticamente pra mim pelo menos é meio igual. Então sim, temos esse tipo de coisa presente. Mas assim, pra surpresa de muita gente, o livro em si, ele é normal, né? Ele apresenta aí texto mesmo, né? Apresenta aí, né? Boa parte do texto, né? Tem aqui, por exemplo, aqui um início de capítulo. Então, onde que tá aqui a marca do Dan Leves? Como eu falei mais cedo na sessão de enredo, a gente tem ali um começo quase idílico, assim, com a nova pessoa chegando na cidade e tal, sentada ali, os cavalos e tal, assistindo essa cena ali, um parágrafozinho. E aí tem um outro parágrafo bem maior, que vai descrever como uma pessoa, nos anos depois, e aí a gente pode falar muito sobre a voz narrativa que narra esse livro, uma voz talvez ali do futuro, trazendo, né, como essa história mítica do Tom e dos amigos foi contada ao longo dos anos, essa lenda local de provas, essas figuras lendárias. Você fica tipo, nossa, como assim? Ele tá... Esse livro foi descrito como um épico, e dá pra entender as influências. O Danevski mesmo no vídeo menciona a Ilíada, por exemplo, numa descrição de cena, já fala sobre isso. Mas ele vai falar sobre como uma pessoa pintou essa cena inicial desse adolescente sentado ali, os cavalos estão, como foi a pessoa que fez um quadro dessa cena, eventualmente. Então a gente fica, nossa, qual que é a importância dessa história? Então, assim como talvez ali a gente tem em House of Leaves, né, as notas de rodapé, né, ali em cena narrativa, só que esse aqui ele aparece no meio da história mesmo, né, tipo num parágrafo só normal, do nada ele vira sobre alguém que no futuro fez uma representação dessa cena numa pintura feita de carvão, por exemplo. Então você fica tipo, o livro todo você se questiona assim e, né, tipo, ele traz também, igual House of Leaves, traz ali as interpretações de acadêmicos, traz algumas interpretações, tal pessoa eventualmente falou isso aqui sobre essa cena, sobre como essa mãe se comportou dessa forma. Então assim, por mais que quando você olha assim de cara, seja um livro normal, parágrafos, enfim, ele traz tudo aí que a gente conhece do Danilevski, né? Todo o marco do autor ainda assim está aqui presente numa voz. Eu vou deixar aqui 10 segundos de vídeo dele, que ele falou sobre como ele vê essa voz. That this now amounts to the best writing I've been able to accomplish. It surpasses everything that I've done in the past. E eu acho que é interessante também mencionar, né, no vídeo mesmo, esse vídeo que eu mostrei, ele fala sobre, por exemplo, o escudo de Aquiles na Ilíada, e eu lembro também do escudo que Enéas pega lá na Eneida, né, o escudo de Vulcano, que são descrições estáticas, né, páginas e páginas de descrições, mas que não são nada estáticas, são descrições super vivas desse livro aqui, por mais que quando você olha assim, isso é uma história sendo contada, né, tipo uma história assim, de uma história oral, como você vê em Grande Sertão Veredas, né, citando aqui de novo, eu tô pensando muito em Grande Sertão Veredas nesse livro, ele não tem o mesmo nível de experimentação linguística, ele é muito mais simples, né, que livro que tem experimentação de linguística de Grande Sertão Veredas, né? Talvez ali o Only Revolutions, né? Que está muito mais interessado na exploração puramente linguística de palavras, novas palavras. Mas aqui você tem uma história sendo contada, talvez aí no sentido também eu penso muito em Tolkien, né? Que é puramente uma história sendo contada, mas essas cenas elas se movem tão grandemente quando você lê, as cenas são tão vivas, os cavalos, e aí você está lendo uma cena, por exemplo, deles cavalgando por aí, e tem essas interjeições, né? Uma pessoa fez uma pintura de tal jeito e parecia que os cavalos estavam cavalgando pelas estrelas. E essa imagem vem e inunda a sua cabeça. O livro inteiro é tão poderoso no sentido imagético, é realmente fascinante. Essa história me pegou inteiro. Foi muito difícil parar de ler, né? Porque eu li os 5 primeiros capítulos, eu terminei já faz alguns dias. E aí eu parei de ler para gravar o vídeo, né? E isso tá muito difícil. Eu chego e falo, nossa, eu quero ler, quero continuar essa história. Ela foi descrita também como uma história page turn, né? Que você não quer parar de virar a página. E essa história realmente te engloba completamente. É fascinante, um livro magnífico. Tem um formato supostamente simples, né? Quando você olha assim. Mas o que está escrito, né? Como eu mostrei o próprio texto de Danilevski, que ele fala, supera o que ele já fez antes de um jeito surpreendente. Bom, gente, respeitando os desejos do autor, então eu não vou falar muito mais do enredo, né? Eu falei bem pouquinho aí. Obviamente, né, lá no lançamento do livro eu posso trazer um novo vídeo aqui no Piolho, né? Até mesmo, né, depois de eu ter terminado, trazendo talvez aí uma review completa. Mas estão falando aí sobre algumas coisas extras. Primeiro, como comprar esse livro. Um jeito mais fácil que eu achei aqui para nós brasileiros e foi o jeito que eu comprei é na Amazon brasileira. O preço tem flutuado aí entre 200, 220, 240 reais. Meio carinho, né? Uma conversão praticamente direta aí do preço de 40 dólares ou 35 dólares que o livro está sendo vendido lá fora, aqui pro Brasil, o que, né, pesa bastante. É duro, né? Mas infelizmente aí, né, são as coisas que vêm com importações, enfim, todo esse tipo de coisa.
Mas de verdade, pelo que eu li aqui, esse livro está fantástico, é um livro gigantesco, né? Ele também é em capa dura, né? Tem todo esse custo adicional, enfim. Mas se você quiser adquirir, o jeito mais fácil que eu achei foi na Amazon brasileira mesmo. Ele também vai ter um e-book e audiobook no lançamento. O audiobook mesmo, eu, por exemplo, consegui pelo um trial da Audible na Amazon gringa, eu fui lá, consegui resgatar de graça. Obviamente eu não tenho acesso ainda, né? Porque ainda não lançou. Mas talvez aí tenha alguns jeitos mais fáceis para nós brasileiros acessarem eventualmente o livro. E o pessoal de fora aí pode acessar por qualquer lugar, né? Tem todos os links lá nos sites da Penguin Random House. Uma coisa que eu também queria mencionar no vídeo, primeira vez que eu estou mencionando isso aqui no canal, eu sou administrador de um pessoal do servidor do Discord, assim, que cuida de uma wiki que a gente está montando para todos os trabalhos do Lenlevski, né? Que eventualmente vai incluir também o Tons Crossing. Tá bem no comecinho, assim. O servidor já é um pouco antigo, né? Que a gente conversa. A gente teve vários projetos dessa wiki falhado no passado, enfim. A gente está tentando renovar ela de novo. Então eu queria também divulgar aqui. Lá a gente tem canais para conversar, né, sobre todos os livros do autor. Então se qualquer um de vocês quiser se juntar, eu vou colocar o link na descrição. Ele é em inglês. Eu criei um canalzinho ali em português, caso alguém não sabe inglês e quiser pelo menos conversar ali, seja comigo ou com... Tem alguns outros membros brasileiros também. A gente tem membros de todo lugar do mundo. Tem membros holandeses, franceses, todo tipo de gente maravilhoso, né? Esse escritor, especialmente o Time de Família, ele atraiu aí uma gama muito grande de leitores. E House of Thieves também é super bem traduzido, né? Não lembro quantas traduções tem, mas tem muitas. Que bom, mais pessoas podem conhecer. Espero que o Tom Crossing também ganhe tradução. Quem sabe pro Brasil, né? Vamos ver. Porque esse aqui, imagino que seja muito mais fácil de traduzir do que os outros dele, que tem muito mais experimentação nesse aqui, pelo menos por ele ser normal no texto, ele seja mais fácil de traduzir. Tem aí só uma grande preocupação com a voz, essa voz misteriosa que a gente tem aqui no livro. Mas tirando isso, né, seria um livro traduzir mesmo uma história como qualquer outra história traduzida. Vamos ver e torcer para que isso aconteça. Muito obrigado por assistir, né? Fico tão feliz de poder participar dessa jornada junto desses dois cavalos em direção à liberdade. Não sei onde a história vai me levar, mas estou totalmente pronto para embarcar nisso. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno sneak peek aí, né? Esse comecinho, assim, dessa grande história em direção à travessia de Tom. É isso, gente. Até a próxima.